Mas isso a sociedade identifica como uma loucura. Não seria o caso de um tratamento psiquiátrico, uma camisa de força para um pai que faz uma coisa dessas? Ele ali, conforme eu disse, ele já está destituído, se destituiu há muito tempo da função de pai. Ele está embevecido numa loucura, tomado por uma loucura, não é? E acha que a vida não lhe convém, que a vida é muito difícil. É difícil para todos nós, mas o sujeito dentro das patologias, ele dificulta muito a vida. Você vê, por exemplo, pessoas menos loucas. Todos nós portamos um pouco da loucura. O que caracteriza a cabeça humana, a vida do ser humano é que há um pouco de loucura em todos nós. Não é? Exato. Há alguns que exageram. E isso é um ponto interessante da diferença da psiquiatria e da psicanálise. Na psiquiatria, o psiquiatra aprende nos livros, na sua formação, pelo discurso da ciência, não é? E pelo discurso médico, o que é certo e o que é errado, o que é normal e patológico. Já na psicanálise, o que a psicanálise vem trazer é que, em se tratando de vida psíquica, de ser humano, nós não temos como diferenciar, a partir de uma divisão clara e nítida, o que é o certo e o errado, o que é o bem e o mal, o que é o normal e o patológico. Certo? Nós não temos como diferenciar, porque o ser humano ele carrega, não é, um pouco de loucura, e que alguns utilizam isso bem, numa criatividade, não é, num progresso, e outros vivem se atormentando, não é, com esses pontos sintomáticos que todos nós temos, e vivem criando armadilhas para si mesmo. Veja um ponto interessante que eu venho observando na clínica nos últimos anos. Os empresários, os bons empresários, eles estão descobrindo, não é, que empresário, o bom empresário tem como ética do seu trabalho no mercado, por exemplo, o capital, o lucro. E psicanálise é uma coisa que você vai para perder. Você, ao falar, está sempre perdendo alguma coisa. Mas o empresário ele está descobrindo que a psicanálise é o melhor negócio para ele. É o que há de melhor, porque ele verifica que, além de ele trabalhar questões da vida subjetiva, da mente humana, questões que dificultam ele de ter uma boa relação na vida com as pessoas, com os familiares, uma boa vida erótica, ele começa a descobrir que a psicanálise pode ajudá-lo nisso tudo e ajudá-lo no trabalho nas empresas. As pessoas bem analisadas e que são empresários, que ocupam cargos diretivos, até mesmo em repartições públicas, eu observo isso com muitos analisandos que ocupam cargos importantes nas grandes instituições brasileiras, instituições do governo, não é? Eles começam a descobrir que eles operam melhor, que eles têm uma visada que transcende essa visada do homem comum. Sim. Porque o processo civilizatório, ele inibe as criações do ser humano. O processo civilizatório, a civilização, ela não é feita para o sujeito pensar a partir de uma particularidade. Ela vai introduzir uma uniformidade, uma igualdade, um comum. E a psicanálise, ela, ao trabalhar o inconsciente a partir da fala, ela introduz um furo nesse universo das civilizações, das alienações. Então, o que acontece é que esses sujeitos, eles começam a se beneficiar desse trabalho analítico naquilo que lhe convém, o trabalho com advocacia, o trabalho de um juiz que vai julgar, o trabalho de um político, né, que vai operar a partir de uma determinação de lugares na vida pública, de introduzir uma ética na vida pública, né, de não alimentar grandes esperanças, né, naqueles que votaram nele, quer dizer, nas empresas que eles dirigem.
Eu, nos últimos anos, não vi nenhuma empresa que caminhasse mal quando tem na sua direção alguém analisado. Normalmente as empresas caminham bem. Sim. Normalmente. Isso é um trabalho que deveria ser pesquisado, deveria ser escrito. Isso tem hoje amplificado, né? Quer dizer, quanto mais o tempo passa, mais as empresas têm procurado esse Sim. tipo de ajuda, né? Sim, inclusive empresas, né, buscando intervenções de psicólogos, de psicanalistas, de psiquiatras, e até as empresas que operam pelo campo da ecologia. Quer dizer, eu acredito que futuramente as empresas que operam pelo viés da ecologia é que vão buscar muito mais, não é? É verdade. O auxílio da intervenção de um psicanalista. Por quê? Porque o sistema ecológico, ele carrega dentro de si um pensamento. O sistema ecológico, ele pensa, não é? Dentro de uma perspectiva muito mais além que a perspectiva de um mercado propriamente dito. Porque o sistema ecológico, nós poderíamos dizer que ele se estrutura a partir dos resíduos de cada um de nós. Os resíduos que estão ali, que estão colocados, um pouco de cada um de nós. Os restos dos seres humanos, os restos das produções. Ele geralmente trabalha em conflito, né? Com alguns conceitos que a sociedade traz de muitos anos. E vira e mexe, nós temos reações de cidades, reações de bairros contra isso. Há pouco tempo nós vimos várias reações contra a instalação de siderúrgica aqui, siderúrgica ali. Isso são reações importantes, mas que jamais devem ser impeditivas, porque o progresso hoje ele está instalado e nós não temos como impedi-lo. Nós temos como nos ajustar a ele, não é? Trabalhando bem o sistema ecológico, trabalhando bem o solo, não é? Pelo viés da educação, fundamentalmente pelo viés da educação. Quer dizer, o investimento na educação, na base, não é? Na infância, no contato com as estruturas institucionais, com a lei veiculada nas escolas, não é? Que tem como base a família, nós temos uma posição mais saudável na evolução, no crescimento da criança, do adolescente, na relação com o meio ambiente, por exemplo, na relação com o respeito. O respeito é uma coisa muito difícil de ser construído e instalado num ser humano. Hoje em dia, com as situações mais atordoantes do dia a dia, dos efeitos de um progresso, que nós temos que saber como lidar com ele. Sociedade de consumo, consome as pessoas também, né? Consome as pessoas se fazem consumir, mas nós temos que cada vez mais procurar verificar o lugar do respeito nisso tudo. O lugar do respeito, que é um lugar fundamental, porque essa sociedade de consumo também é magistral. Ao mesmo tempo, ela apresenta uma magistralidade, uma inovação surpreendente. E resta saber de que maneira nós vamos lidar com, a cada dia. Veja que as mudanças são tão fascinantes que eu tenho no consultório grandes vendedores de notebook, sim, lojas que vendem, representantes de notebook, que eles já um notebook não dorme mais numa loja de um dia para o outro, porque no dia seguinte já está defasado, né? Já é defasado, as coisas são surpreendentes e as pessoas têm que estar aptas a conviverem com essas mudanças. Não adianta ir contra, não adianta se debater. A internet, a comunicação fácil, a facilidade de saber o que acontece no mundo a cada instante. Pais ficam revoltados com os filhos, porque os pais às vezes estão adormecidos, não é? Naquilo que eles aprenderam, foram educados, e os filhos estão abertos às mudanças, às inovações. Bem, nós temos que ir para o intervalo, já passamos do tempo, e voltamos já falando sobre o livro Amor de Mãe.